Esta é uma primeira entrevista do projeto Outra Lisboa. Este projeto é associado à Trienal de Arquitetura de 2016 e tem o apoio do Dinâmia 7 de Luís Reté. Vamos falar hoje com o professor Álvaro Domingos e eu gostava de começar por lhe perguntar sobre o nosso início de visita, que vai ser no Senhor Roubado, e daí para onde é que podemos ir? Olá, eu creio que o Senhor Roubado não podia ser um sítio melhor, porque desde logo esse nome remete-nos para um sentimento de perda e quase que de orfandade, que na minha opinião tem muito que ver com o que é hoje a discussão em torno dos temas da dita cidade ou da urbanização. Isto é, tal como o Senhor Roubado, alguém levou a cidade, alguém levou uma ideia que antes era mais consensual do que é hoje, e no seu lugar, a urbanização, que de facto não é um lugar, é um processo, exige formas de entendimento completamente distintas. Portanto, acho que não podia ser melhor começar no seu Roubado e andar por terras de Odivelas, que tem que ver exatamente com esse desconfinamento da cidade, com essa dificuldade de entender uma cidade como um corpo, como qualquer coisa organizada. Um dos temas centrais deste projeto é a questão da metrópole contemporânea, ou da metametrópole, segundo a ideia de Nasher. Talvez não seja claro exatamente quando dizemos estes termos o que é que queremos dizer quando os usamos. Como é que podemos começar por explicar o que é o espaço metropolitano contemporâneo? Olha, Patrícia, o que eu acho é que uma grande fertilidade de nomes com os quais denominamos formas de urbanização, desde a metropolis do Asher até às áreas metropolitanas que os americanos inventaram nos anos 30, às megalópolis, às conurbações, etc. No fim de contas, nós estamos... É aquela velha questão do nome e das coisas. Andamos à procura de um nome para denominar uma coisa que ainda não percebemos muito bem o que é. Eu diria que, do que é conhecido, o modelo da área metropolitana não é propriamente aquela ideia simples de uma cidade que cresceu muito. O modelo da área metropolitana é um modelo de uma cidade a duas velocidades, que tem um centro muito bem definido, e esse centro define-se pela sua centralidade, ou seja, pela diversidade, pela qualificação, pela especialização das funções que aí se localizam, sejam grandes universidades, seja comércio especializado, ou seja o que for, e depois essa concentração de funções centrais, era assim que elas eram conhecidas, produz efeitos de polarização. E, portanto, o crescimento da metrópole seria dual entre um centro e uma periferia. A periferia seria residencial, a periferia seria dependente do centro, no sentido em que tudo implicava, ou tudo implicaria vir ao centro. E, portanto, ao mesmo tempo tinha-se a ideia que a periferia ou o subúrbio era ao mesmo tempo uma periferia espacial, no sentido que estava longe, e era ao mesmo tempo uma periferia social, no sentido que era o lugar para onde iam as pessoas que não tinham posses, não tinham meios de habitar o centro da cidade com com todo o custo que isso implica. Até pelo que disse, a ideia de cidade tem sido posta em causa na investigação de várias disciplinas que estudam o desenvolvimento urbano. Mas este não é um questionamento novo, remonta ao século XIX, com transformações constantes das paisagens e das ciências que as estudam. Assim, por que é que não faz sentido designarmos os lugares onde vivemos, seja este no centro histórico ou na Estrada Nacional, de cidades? O que é essencial nesta questão? Eu costumo usar, até para efeitos de aulas, um fresco do século XIV, que tu deves conhecer também, do Lorenzetti, acerca de Siena, que é uma representação perfeita do que é o imaginário da cidade-estado. E era aquilo que era a Itália, ainda muito no início daquilo que se veio a chamar o Renascimento. Uma sociedade organizada por cidades muito autónomas que tinham as suas formas de governo e as suas leis, etc. E, portanto, o nome cidade, a palavra cidade, normalmente convoca a ocorrência de três coisas em simultâneo, que é a urbis, ou seja, o território edificado, os edifícios, as infraestruturas, a muralha, desde logo, que limitava esse território edificado,
a Civitas, que é o conjunto da sociedade, dos grupos sociais que habitam esse espaço e que se compõe, como dizia o Fernão Lopes, de muitas e variegadas gentes com todos os seus ofícios e estratificações sociais. E, em terceiro lugar, a polis, de onde vem polícia, política, ou seja, uma forma de regulação. Então, de repente, as pessoas dizem cidade e, aparentemente, referem-se a uma coisa que é perfeitamente detectável num mapa, que tem um nome próprio, que tem um lugar, que tem uma história, que tem uma identidade e que, ao mesmo tempo, remete para uma sociedade, uma cultura, um lugar edificado diferente do outro, que se percebe onde começa e onde acaba, e uma forma de governo, um princípio forte de autorregulação. Isso não existe hoje. Nós vivemos em sociedades de uma enorme complexidade. As formas de regulação não estão no lugar cidade. Então, basta pensar que nós até estamos fundidos esta palavra é perigosa, estamos fundidos numa geografia mais vasta que é a União Europeia e perdemos muita da capacidade de decidir uma série de coisas. Fazemos parte de uma economia global que está desregulamentada e vivemos em territórios com uma escala a mais diversa. Isto é completamente diferente da cidade-estado, por exemplo, que cobrava taxas na porta da muralha ou que achava que não podiam entrar determinadas mercadorias para proteger os seus mercados. E, portanto, a cidade era o todo. Não é por acaso que o grafismo mais comum da cidade é um círculo, muitas vezes com um ponto no meio. Portanto, a cidade tem uma forma, a cidade tem um centro, a cidade tem um limite. Perdidas essas características, não sei o que é que significa cidade. Esta é a minha questão, não é? Como diz o Alain Bourdin no seu livro, é mais um dos conceitos vagos com que nós temos a ilusão de conhecer a realidade. Isso em Portugal, essas transformações que acabou de descrever ocorreram essencialmente durante o século XX. E esse é o espaço urbano da democracia, que é central no seu trabalho e que desenvolve em concreto no livro Cidade e Democracia e no texto Cidade e Providência. É construído sobre vários problemas que existiam, mas também é construído por essa nova sociedade que, da implantação da democracia, a globalização das suas relações sociais, económicas e culturais, transforma a sua forma, lá está, de habitar, de trabalhar ou de viajar. Como é que nós podemos ver isso nos lugares em concreto? Como é que isso se materializou nos lugares em concreto? É uma pergunta que contém várias. Para responder, eu usaria a seguinte estratégia. Quando eu chamei a esse artigo a Cidade de Providência, que era para uma coisa que eu julgo que era para sociólogos, e o que se discutia era o Estado de Providência. Sim. E alguém do corpo redatorial achou esquisito aquele título e pensou que eu me tinha enganado. Como querias pôr aqui o Estado de Providência? Assim, não era de todo. É porque o Estado de Providência é um modelo de Estado correspondente, grosso modo, àquilo que se chama a social-democracia, que as pessoas percebem. Pronto, estilo Robin dos Bosques. O Estado vai captar parte da riqueza criada e vai redistribuí-la sob forma de bens, infraestruturas, serviços, etc., por princípios de equidade e de justiça social. Abstratamente é assim. O que é que aconteceu em Portugal recentemente? Estava-se a falar do Portugal que estava a viver os tempos mais intensos dos quadros comunitários de apoio e dos financiamentos europeus. Nós vínhamos de uma ditadura e o Estado português estava a construir o Estado Social. E o Estado Social tomava forma, creio que era essa a tua pergunta, tomava forma sobretudo nas capitais de distrito e também nas vilas, sedes de concelho, sob a forma de aquela música do Sérgio Godinho, não é? Paz, o pão, saúde, habitação. Ou seja, tu vias ou ouvias falar do sistema público de ensino e vias os hospitais, vias os centros de saúde, eras capaz de ver a nível nacional a hierarquia, desde os grandes hospitais a outros especializados, àqueles que só têm serviços de consultas, por exemplo. A mesma coisa para o ensino público e a sua gratuitidade. Vias desde o jardim-escola até às universidades, aos politécnicos, às novas universidades. E tudo isso, às vezes, era contado como sendo políticas setoriais. Esta é a política setorial de saúde, esta é a política setorial de ensino, ou aquela é a política setorial da produção das infraestruturas, redes energéticas, etc. De facto, a diferença que a análise espacial faz das outras é que vê estas coisas na sua
como é que elas ocorrem espacialmente. E então as cidades aglomeravam estas peças fortes, sem as quais o Estado social não seria capaz de se instalar no mapa, digamos. Sim. E isso fez com que muitas dessas cidades, que tinham um nível de funções muito reduzido, não é? Algumas, por exemplo, a nível do ensino, chegava-se ao ensino secundário e parou, ou então ao nível dos hospitais, a partir de determinados serviços, tu tinhas que ir para Lisboa, para o Porto, para Coimbra, e não havia outras possibilidades, e elas como que recentraram a sua posição nos respectivos territórios de influência, e ao mesmo tempo, com isso, também se criou muito emprego público. Muitas dessas cidades, acontece ainda hoje, que não tendo havido investimento privado que tivesse acompanhado com o mesmo ritmo esse emprego público, se o Estado falhar, elas perdem a sua base económica. Pense-se em Coimbra sem a universidade pública, sem os hospitais universitários. Pense-se Évora sem a sua universidade, etc. Quer dizer, isso foi tão importante para dar corpo ao Estado, à geografia do Estado, e a uma equidade mais democrática no acesso aos serviços e às funções públicas, mas agora, num ciclo completamente distinto, que é este ciclo da crise e do emagrecimento do Estado, está a provocar complicações muito grandes, porque não há nessas cidades emprego alternativo a esses empregos que, como se diz com aquelas palavras simpáticas, estão em reestruturação, essas coisas. Quando nós falamos, ao do que estava a dizer, quando nós falamos nas áreas metropolitanas e abordamos a sua explicação, que é talvez uma das explicações mais eloquentes sobre a inadaptação do quadro administrativo ou político à nova organização territorial, que é o descolamento entre a polis, a urbis e a civitas, como é que nós podemos perceber, ou como é que nós podemos apontar o futuro ou o caminho da formação de áreas metropolitanas? Quais é que são as questões mais pertinentes? Pois é, não temos sabido. Não temos sabido. E não sei se o modelo vai ser o modelo que, por exemplo, a Europa do pós-guerra seguiu para as áreas metropolitanas. Toda a gente se lembra do Great London Council, por exemplo, que era a entidade de gestão metropolitana, que era assim apontada como a entidade modelo, que sabia fazer muito bem a articulação entre Londres, poder central, e depois os vários counties e os vários municípios que compunham aquela Via Láctea enorme que se chamava Grande Londres. Sim. A ideia, muito simples, que se tinha era que a geografia político-administrativa teria que acompanhar a geografia da urbanização. E, portanto, teria que criar formas, instituições de regulação que fossem supra- ou intermunicipais. Em Portugal, onde existe um sistema político-administrativo muito polarizado, ou bem que as coisas são municipais, ou bem que as coisas são centrais, termo médio não há, só no Atlântico, não é? Nas ilhas dos Açores e da Madeira, isso tem sido muito difícil, incluindo até para a própria geopolítica dos partidos. Os partidos organizam-se por concelhias, por distritais, por nacionais, etc. E vê-se, ou tem-se visto, que desde 91, que é quando é criada a Lei Quadro das Áreas Metropolitanas até hoje, nunca houve consenso sobre que áreas metropolitanas, melhor dizendo, que instituições supramunicipais, porque é que são áreas metropolitanas nuns lugares e são outra coisa noutros, que financiamentos, que competências, que métodos de eleição, porque, por exemplo, uma coisa que o cidadão não entende, ou se calhar entende, não sei, mas às vezes faz-se desentendido, é isto. Eu sou presidente de Câmara deste município, eu tenho que zelar pelos interesses deste município, por muito generoso que eu seja. Não vou zelar pelos interesses do teu. Se por acaso temos um assunto para negociar do género, o município onde eu estou fica com a universidade, e ali o do Nuno vai ficar com a central dos lixos. Assim, que interessante. É uma negociação completamente desigual. Mesmo que alguém me diga tecnicamente este equipamento está melhor ali ou está melhor acolá. Portanto, não basta dizer piedosamente que tudo é sistémico nestas áreas extensamente urbanizadas e que os municípios e as instituições que regulam determinados setores, as infraestruturas ou os sistemas de transporte, por exemplo, que se devem articular. Com certeza. Eu diria que isso que é senso comum.
O problema é criar as condições para que isso aconteça. E isso nunca aconteceu. Em determinada altura, como se não bastasse, esta deriva liberal do Estado começa a mercantilizar bens e serviços públicos, privatizando isto, concessionando aquilo. Quer dizer, tu de repente olhas para questões que seriam prioritárias em termos de concertação intermunicipal, como sistemas de mobilidade e transporte, e começas a olhar para a lista e vês uma empresa pública falida que o Estado Central te diz que não investe ali nem mais uma coroa nos próximos 10 anos. Depois vês um concessionário privado que diz que não quer falar contigo, que está muito bem como está. Queres negociar um passe intermodal, começas a negociar com 2 ou 3 e bloqueia. E estamos a falar apenas de um assunto, não é? Portanto, é muito difícil, porque é de política que se fala. O território é uma construção política, de facto. Não basta mostrar mapas e dizer, tal como veio, a expansão do território urbanizado é esta é a sua geografia pertinente para tomar decisões e, portanto, nós temos que ajustar a esta geografia novas formas de governo. Ainda por cima, nós temos esta tradição enorme de excesso de centralismo e o poder democrático em Portugal é muito novo. De maneira que, seja por umas razões ou por outras, o certo é que isso nunca se chegou a verificar e há já muito quem defenda, por causa dessas razões, que as coisas que se calhar que se negociam mais facilmente por dossiês, como se fez com os lixos. Não é? Arranjar entidades públicas ou público-privadas ou privadas ou o que for, que se ocupem de dossiês que são bastante fechados. Sim. Eu diria que, como cidadão, preferia que esses dossiês fossem eminentemente técnicos e que não contivessem muito potencial de injustiça política. Porque quando um dia me disserem que a rede de água está toda desequilibrada, porque foi privatizada, e para a empresa que gera é melhor aumentar o sistema e dar-lhe mais qualidade acolá, porque acolá vive gente que vive muito bem e paga as contas, não sei o que mais, e que ali que vive gente problemática, que tem muitos atrasos, não sei o que mais, e até de castigo não se lhe melhora a rede. Aí estamos a entrar num terreno muito, muito movediço, que eu costumo sintetizar desta maneira: a ideia do cidadão, enquanto um sujeito que faz parte de um coletivo e que tem direitos e deveres e que está inserido numa casa comum, digamos, está a ser substituído por 2 outras figuras, uma que é o utente e outra que é o cliente. O utente grita, basicamente, não vejo nenhum princípio de democraticidade habitualmente na ação do utente, porque é uma gritaria pegada e numa sociedade mediática ganha quem grita mais alto, normalmente costuma ser assim. E o cliente é o que a gente sabe: pagas, tens, não pagas, não tens. E, portanto, esta velocidade com que estamos a viver, o emagrecimento do Estado e a transição de um Estado de base social-democrata para um Estado de base neoliberal, está a complicar ainda mais esta questão. Um dos casos concretos em que isso acontece é a recente alteração legislativa de anulação das autoridades metropolitanas de transportes e de dar às áreas metropolitanas, Porto e Lisboa, a tutela sobre a gestão do transporte público de passageiros. Penso que é assim que é dito. Isto não implica, ou não tem provocado, até porque é uma coisa muito recente e que é muito trabalhada, um pensamento sobre o sistema de mobilidade. E parece não haver condições para que isso venha a acontecer. É claramente uma demonstração de um sinal político. Isto é, de tentar interromper esta via suicida para privatizar tudo e mais alguma coisa. Sim, tem uma entidade. Agora, os críticos dessa ideia, o que dizem é muito bem. Então, o município, a área metropolitana, vai tutelar empresas falidas. Ou vai tutelar empresas subfinanciadas. E, portanto, não vai conseguir nem melhorar os serviços, nem vai conseguir modernizar frotas, porque vai ir dar as coisas como elas estão. Mas também porque não tem, penso eu, capacidade técnica para, por exemplo, planear ou investigar o que é que seria um sistema de mobilidade adequado
à forma de ocupação da área metropolitana do Porto ou de Lisboa, não é? Estamos a falar de tutelas sobre empresas, não estamos a falar de pensamento urbanístico ou pensamento territorial, ordenamento do território, nesse sentido. Em parte sim, em parte não. Eu acho que é mais fácil e mais rápido adquirir competências de técnicas, sim, de avaliação da situação e de propor cenários, independentemente depois de ver quais são os cenários mais capazes de ir para a frente. Agora, concordo com a outra parte que diz que, independentemente dos diagnósticos, é muito difícil depois torná-los consequentes, porque estamos em pleno mar de batalha entre tutelas, em que cada uma tem as suas agendas, tem os seus problemas financeiros ou não, tem as suas prioridades ou não, e gera coisas com lógicas distintas. Quer dizer, um gestor de autoestradas não deve ser muito sensível a bicicletas, por exemplo. Não é? Isso decorre da própria diversidade e da própria especialização a que nós chegamos. Aquilo que se chamam os sistemas sociotécnicos, desde a rede elétrica até a rede de telecomunicações, ferroviária, etc. É preciso ver que todos esses sistemas sociotécnicos têm lógicas próprias. Lógicas técnicas, lógicas de gestão, lógicas de funcionamento, etc. Quando nós falamos em mobilidade, habitualmente pensamos em cenários de otimização que os ligam todos. Mas não estamos a pensar muito bem o que é que nós temos que meter no sistema para que isso se torne execuível. Basta pensar, por exemplo, se alguém quer favorecer melhor a ligação entre a CREO, por exemplo, e passar do automóvel para o metro, e alguém tem que fazer um parque dissuasor, não é? Aquilo que os ingleses chamam de park and ride. Alguém perguntará imediatamente, mas quem faz o parque? É a autoridade das autoestradas? Suponho que não. É o metro que está falido e que como prioridade devia, mas era modernizar a frota e estender a rede, e de repente abrem-se estas coisas, porque se for uma concessão privada, a gente percebe qual é a lógica do privado, é o dinheiro que faz dinheiro. E portanto, se ele quiser fazer um parque dissuasor, não vai ser nada dissuasor porque vai taxar. E então, estes são os enigmas do nosso tempo. Nós vimos do tempo, como dizia o outro, das grandes narrativas, isto é, em que quer a problematização das questões técnicas, quer a sua solução, estava mais ou menos formatada, era conhecida, e a lógica evoluía por transposição de modelos analisados aqui e acolá, mas agora isso não é verdade. Nós estamos num contexto muito mais movediço, em que a própria deriva das instituições, dos tais sistemas sociotécnicos, lembras-te daquele livro do Graham, do Splintering Urbanism? Sim. Isto é o Splintering Urbanism, quer dizer, cada uma das peças que antes fazia parte de um sistema bastante coerente no seu modo de funcionamento e gestão, cada uma adquiriu uma determinada lógica. Como dizem os franceses, va de soi. E isto é o pior que pode acontecer a quem planeia, porque o exercício de planear, entre outras coisas, é um exercício de pôr em confronto, de articular. E portanto, eu diria que, basicamente, é verdade que alimento uma certa descrença no assunto, mas que, genericamente, que devíamos baixar a expectativa sobre o que é que se pensa que o planeamento pode fazer. Porque eu estou convencido que a complexidade a que chegaram os sistemas urbanos, e não é complexidade porque há muitas atividades, muitos modos de transporte, é também porque a política se esfumou, porque não há dinheiro. A complexidade tem várias facetas. Faz do sistema um sistema caótico, no sentido físico da palavra, não é? Na física há sistemas completamente previsíveis, não é? Eu com a teoria da gravidade sei quanto tempo é que uma bola leva a cair de um ponto para o outro, ou com outras regras da física consigo prever isso de forma quase balística, e, pelo contrário, até na física há sistemas que eu não consigo prever, por exemplo, a física da atmosfera. Ou, por exemplo, como é que se comportam as partículas de água quando passam por um pilar de uma ponte, quando uma corrente passa pelo pilar de uma ponte. São sistemas caóticos. Planear em contexto caótico é completamente diferente do que planear antigamente, em que tu estudavas o problema, tinhas uma solução, fazias o plano, o regulamento, pronto, está feito. Agora é só implementar. E agora não. Agora as estratégias são muito experimentalistas. As estratégias são parciais, do género, este modelo que nos parece razoável, vamos ensaiá-lo aqui a ver se funciona.
e são modelos quase que estocásticos. Tu dás um passo, vês o que é que acontece, para ver como é que dás o segundo passo, etc. E, portanto, eu creio que nós não temos legislação nem hábito político de raciocinar desta maneira. Gostamos dos discursos muito sonantes, muito de princípio, meio e fim. Gostamos de apreciações técnicas exaustivas que te dizem onde é o lugar de tudo, etc. E que te dão a ilusão que basta mexer naquilo tudo e está pronto. Mas isso não é a realidade. E, portanto, uma vez por todas, eu creio que temos que ensaiar modelos, quer soluções técnicas, quer soluções políticas, quer soluções de financiamento, quer o que quer que seja. E usar muito aquilo que noutras áreas se chama o efeito de demonstração. Perceber. Olha, pusemos isto a funcionar desta maneira, as nossas expectativas eram estas, portanto os pressupostos do modelo são estes, por isso demos prioridade a isto, achamos que isto que não, e agora estamos a avaliar esta questão para ver se isto anda. Não. Em Portugal não. Em Portugal tu tens normalmente uma tendência suicida para quando tens um regulamento, é para o país todo, do Algarve ao Minho, seja um plano regional de ordenamento, seja um PDM, sejam critérios de zonamento, seja o que for. Acho isto absurdo. Acho que a urbanização, como dizia há bocado, é um processo e, portanto, porque é um processo, aflora em diferentes circunstâncias das mais diversas maneiras. Eu não posso estar constantemente a passar de estados de incompetência aos escalões locais de decisão, aos municipais, pensando que eles não sabem tomar conta da sua vida. E, portanto, algo me diz que esta geometria política tem que mudar e que tem que se abrir mais espaço a soluções feitas à medida. Aquilo que se passa, por exemplo, na urbanização do litoral algarvio, imagino eu que tem muito pouco a ver com o que se passa em Odivelas. No entanto, os instrumentos são os mesmos, os planos são os mesmos, a maneira de problematizar as questões é a mesma e pronto, e não saímos disto. Ou seja, nós estamos sempre a falar de, aparentemente, constrangimentos sobre o pensamento urbanístico, ou seja, sobre um saber estruturado urbanístico. Isso parece, muitas vezes, ser um exercício até de investigação de pouca liberdade ou de pouco interesse intelectual, porque os problemas urbanos são frequentemente reduzidos ou simplificados nos debates e nas soluções, mas também, lá está, como o professor disse anteriormente, são fragmentados em várias entidades e instituições do Estado. Porque é que, como eu disse, o urbanismo parece cada vez menos existir, precisamente pegando no que estava a dizer? Sim, enredou-se. Enredou-se no seu próprio mundo e agora está com dificuldades de sair lá. Mas o que tu disseste fez-me lembrar um capítulo daquela exposição Território Casa Comum, que nós aqui no Centro de Estudos fizemos em Famalicão, que em determinada altura fala nas 3 retóricas do planeamento e na importância que isso tem a esclarecer ou a confundir, segundo as opiniões, sobre o que é o planeamento. Essas retóricas são: há uma retórica tecnocientífica, que é, temos aqui um problema de mobilidade. Então vamos chamar os especialistas da mobilidade, que eles vão nos explicar o que é que se passa. É claro que um especialista em mobilidade é um especialista em mobilidade, ponto final. A seguir, há ali uma lista de temas, há uma questão ambiental, vamos buscar um biólogo. A seguir, há uma questão qualquer que tem que ver com problemas de exclusão social e tal, e vamos chamar um sociólogo, etc. Ou seja, o corpo tecnocientífico e a racionalidade que ele produz sobre o território acaba por ser um somatório de conhecimentos setoriais. Não estou a pôr em causa esses conhecimentos, aliás, eles são cada vez melhores, porque cada vez são mais rigorosos, cada vez mais informação sobre o assunto. Agora, o problema está na receita. É que as pessoas pensam que isto é como nos sistemas de informação geográfica, não é? Faz-se um mapa sobre isto, faz-se um mapa sobre aquilo, faz-se um mapa sobre aquele outro, e depois, como na Bimbi, cozinha-se aquilo e sai um mapa que liga aquilo tudo. Aí está um problema muito grande, porque, obviamente, que tu não podes ver os problemas todos só do ponto de vista da mobilidade ou só do ponto de vista das questões ambientais. A decisão é política, não nos enganemos sobre isso. E, portanto, não se escondam os senhores atrás de relatórios técnicos, porque nós sabemos muito bem que a técnica é a técnica.
Eu digo até a banda técnica de uma maneira e ela diz uma coisa, a banda de outra ela diz outra, e o pior é que não são duas coisas falsas, é que o conhecimento tecnocientífico, contrariamente ao que pensavam os nossos antigos do século XVIII, iluminados, hoje em dia fala a múltiplas vozes e fala por vozes contraditórias. Agora, é um conhecimento do qual nós não prescindimos, porque a decisão política tem que estar informada o melhor possível sobre soluções, contradições, coisas a favor, coisas etc. Depois, a outra retórica que também tem muita dificuldade em mudar é a retórica normativa. Isto é, não interessa o que as coisas são, interessa o que as coisas devem ser. E, portanto, é o que dizem as leis. Eu faço parte de uma geração que há décadas diz que os planos de pormenor não servem para nada. São um problema enorme. Que é preciso rever conceitos como reserva ecológica, reserva agrícola, etc. Que a lei de solos, de cada vez que leva uma volta, aumenta e fica mais opaca. Uma conhecida jurista chamou aquilo uma diarreia legal. E disse que aquilo que parecia um jogo em que, à medida que aparecia um especialista novo de uma especialidade nova, ou à medida que na sociedade aparecia um tema que não existia, por exemplo, o ambiente, entrava mais um pacote de legislação com aquela ilusão de que se regulares tudo até ao pelo, o somatório das coisas, o todo é o somatório da regulação dessas coisas. Isto é um nonsense completo. Na minha opinião, nós estamos prisioneiros da importância destas duas retóricas. E ao mesmo tempo desconfia-se da política, que é uma palavra que em Portugal tem má fama. E portanto quando se diz, isto é uma decisão política, imediatamente alguém pensa, pois, mete dinheiro, alguém meteu aí umas luvas e não sei o que mais. E não se aceita, e não faz parte do ethos político dominante, não se aceita que um político, por exemplo, a propósito de uma decisão, venha explicar uma contradição. Sim. Do género, eu estou aqui preocupado, tenho que decidir desta maneira. Segundo estes princípios, estes pareceres, tudo indica que seria isto. Segundo, percebes? Sim. E então, isto provoca uma espécie de uma crise sobre qual é o regime de visibilidade da urbanidade. O que é a urbanidade? Quais são os temas, não é? Quais são as hierarquias de problemas que é preciso responder com mais eficiência, com mais velocidade? Eu vejo problemas incríveis em muitos lugares e ao lado vejo conversas sobre sustentabilidade e pistas cicláveis. Sim, pronto. Isto, não sei o que é que aconteceu, parece que o mundo enlouqueceu. A outra retórica era a retórica narrativa. Porque na retórica narrativa eu posso estar num exercício aberto de cidadania, explicando com argumentos legais, com argumentos técnicos, com argumentos morais, com argumentos éticos, com questões de circunstância, a dizer como é que se constrói a res pública. Isto é, como é que se constrói o máximo de consenso ou de clareza entre soluções diferentes para tomar uma decisão o mais justa possível. Ninguém gosta disto. Toda a gente gosta de se descudar num relatório técnico, num articulado da lei e achar que as coisas que se resolvem dessa maneira. O território Casa Comum foi só um dos trabalhos que o professor, juntamente com outros investigadores, até de outras faculdades, realizaram sobre o desenvolvimento urbano da designada conurbação do Noroeste, que não se esgota na conurbação metropolitana do Porto. Podia explicar porque é que o Noroeste é um objeto tão paradigmático? É muito difícil explicar em pouco tempo, mas é uma coisa já muito velha, que na geografia, nos velhos geógrafos se chamava o Entre Douro e Minho, e que um viajante do século XVIII dizia que era uma cidade continuada, que é uma coisa que nós aqui no grupo, sempre que entramos em crise, vamos buscar, porque é um senhor do século XVIII, não é? Já foi há tanto tempo, e ele descrevia com a sua linguagem barroca que é esta região muito povoada, tem pontes, tem caminhos, tu não imaginas a lista que para lá vai, e que são muito férteis as mulheres, e que há gente por todo lado e casas, e que não há sítio algum onde não se ouça o cantar do galo e o tanger do sino, e que é mais a gente do que a terra, e por isso emigraram.
Portanto, aquilo contém uma teoria muito clara sobre o que é o Entre-Douro e Minho pré-moderno. Portanto, a ideia da pequena propriedade, organizada em torno da agricultura familiar, a residência e os estábulos e todas as edificações próximas dos campos. No Entre-Douro e Minho não há aldeias, há freguesias, e cada freguesia pode ter dezenas de lugares. É fácil num município, por exemplo, encontrar 2000 topónimos. Isso dá conta do grau de humanização desses territórios. Portanto, o ADN urbano à maneira do Sul nunca existiu. Aquilo que se chamavam cidades eram coisas muito pequenas, eram mal vistas porque era o lugar do poder, onde se exercia o poder, era onde estavam os que mandavam, não é? E depois cá fora estavam os agricultores, estavam os labregos, estavam os que trabalhavam, etc. Mas, de facto, esse era o território. A partir de meados do século XIX, começa a haver um processo de industrialização muito curioso, porque é completamente diferente do modelo inglês. Porque havia fortes tradições de cada casa ter a sua produção doméstica, nós hoje chamamos de artesanato, terem os seus teares para tecer o linho, fazer o bragal, etc. O que é que acontece? Aquilo que um autor italiano chamou uma industrialização sem fratura. Ou seja, vão entrando as tecnologias pesadas do vapor, dos motores elétricos, da energia hidráulica e as maquinofaturas, ou seja, as fábricas, e ao mesmo tempo o sistema de trabalho ao domicílio vai se mantendo até hoje. E, portanto, esse território, no fim de contas, já não é rural, desruralizou-se, mas a sua urbanização não tem nada a ver com os modelos confinados da urbanização. Mas a questão é muito fácil de perceber. Foi-se intensificando uma atividade que criou e fixou emprego, e é a fixação do emprego que estimula a urbanização. Sendo essa atividade a indústria, ela produz uma espécie de paisagem tecnológica, porque a indústria precisa dos tais sistemas sociotécnicos para funcionar. Por isso foi uma linha de caminho de ferro pelo Rio Ave, pelo Rio Vizela acima, porque era preciso transportar coisas das fábricas. Por isso a rede elétrica, quando começou a instalar, tinha que ser muito fiável, etc, etc. E, portanto, temos um território altamente infraestruturado, desde a fibra óptica ao Wi-Fi, até aquelas coisas que são comuns, e que quase que existem aí fenómenos de indiferença locativa. Porque o facto de haver possibilidade de organizar uma atividade em N pontos e ela não depender da aglomeração. A aglomeração é um tema esquisito no Val do Ave, porque quando alguém pergunta porque é que está aqui ou o que é que faz o seu vizinho, às vezes pergunta assim, o que é que faz o seu vizinho? A resposta é, não sei. E você trabalha com quem? Eu tenho 3 fornecedores em Portugal, 4 na Austrália, 1 na Alemanha, percebes? Sim. E então, quando nós percebemos, e nessa exposição trabalhamos bem essa questão num capítulo chamado A Fábrica da Paisagem, para perceber ao mesmo tempo que a paisagem que se fabrica, não é uma coisa que está ali para todo sempre, e ao mesmo tempo para explicar como é que a fábrica, ou seja, a produção industrial, produz uma fisionomia de território. Isso para nós tem sido uma espécie de laboratório da urbanização fora da cidade. E nós aqui somos particularmente conhecidos por causa disso, não é? Escolhemos contextos, também já andamos no litoral algarvio, também já andamos na zona do oeste, escolhemos contextos atípicos em termos de urbanização, mas muito ativos, não nos interessa áreas em crise e em declínio, para perceber, se não soubéssemos nada da historicidade das cidades, como é que podíamos entender a urbanização. Por exemplo, no meu caso, na Rua da Estrada, o modelo ainda era mais simples, foi levado a um ponto radical, que é o princípio básico da urbanidade é uma relação entre infraestrutura e edificação. Assim só, não é? Como seria a cidade lineal do Soria e Mata. Portanto, isto é um tapete de asfalto que facilita a mobilidade rodada, mas ao longo deste tapete de asfalto vai a rede elétrica, vai a água, vai o saneamento, vão as telecomunicações, e depois é, como dizem os ingleses, o plug-in, ou enchufar, como dizem os espanhóis, não é? Portanto, ligar a essa ordem. É com certeza um princípio que escandalizou muitos colegas meus, mas eu não via que houvesse aí grandes contradições, porque é assim que vejo a urbanidade. Porque depois as formas que ela produz, bom, sobre isso
consoante estejamos em Xangai, ou em São Paulo, ou na Trofa, ou em Odivelas, logo veremos a diversidade que por aí vai. Mas precisamente é um caso que alarga em várias vertentes as nossas ideias sobre o que é a urbanidade e o que é que podem ser os futuros dessa urbanidade, precisamente porque nunca tiveram relação com os modelos tradicionais da cidade canónica. Sempre foram vistos como uma sua perversão. Exato. Portanto, seria uma urbanização sem qualidades. Sim. Como o livro do museu. Sim, ou seja, seria uma perversão. Nós estamos ao mesmo tempo a encontrar modos de leitura e de representação e estamos a encontrar modos de validar esses modelos. Obviamente que nem tudo é super funcional ou super justo. Há, como seria de esperar, coisas boas e coisas más. Portanto, como em qualquer outro lado, a obrigação de um investigador é essa, é perceber qual é o material que tem na sua frente e é perceber até que ponto é que pode intervir, mas tendo noção do tipo de meios que tem para intervir, tendo noção sobre o que é a inércia do modelo, porque não estamos a mexer com legos, não é? Que se mudam dali para lá. E, portanto, olha, uma das teses de doutoramento que está a ser terminada, da Marta Martins, que é a socióloga deste grupo, é exatamente sobre o que é a urbanidade. Não entendida como forma, mas entendida como visão do mundo. Sim. Portanto, nós, à medida que nos aparecem aqui pessoas que têm interesses vários, também vamos buscar alguém dos doutoramentos, vamos procurando expandir o nosso leque de análise, as nossas frentes de análise, para enriquecer isso. A questão uma das preocupações urbanas mais comuns, até se calhar as mais mediatizadas neste momento, são normalmente a mobilidade, as desigualdades sociais e a questão ambiental, até de várias formas. Em Portugal, estas questões nunca são debatidas nem sobre o sistema urbano nacional, nem sobre um pensamento, lá está, integrador, que está em falência, nem sobre a articulação entre políticas de desenvolvimento e políticas urbanas. Primeiro, concorda que estas questões são essenciais para com certeza que são. Da construção Há de haver outras, mas com certeza. A começar pela da mobilidade, não é? Qualquer pessoa desta área nos diz que sem mobilidade espacial não há mobilidade social. E Portugal é perito em formas extremas de mobilidade, não é? Quando não consegue organizar vida, vai para os Estados Unidos, ou vai para Angola, ou vai para a Alemanha. Sim. São os casos extremos em que a radicalidade da mobilidade é uma resposta à dificuldade da mobilidade social. Em espacialidades mais contidas, o problema é igual. O acesso à mobilidade em sociedades que são muito plásticas e que mudam muito, aqui, eu diria no meu tempo, ou um bocadinho antes, havia empregos para a vida. E, portanto, essa estabilidade nos processos sociais e, portanto, nos espaciais também, dava uma capacidade muito maior de previsão. E a gente dizia, então vai uma linha reforçada de transporte para ali ou para lá. Neste momento não é assim, porque tudo finalmente tem um período muito curto de vida. Há coisas que têm uma resistência muito grande, mas ao mesmo tempo há coisas que se mudam com uma facilidade enorme. E aquilo que chamamos a globalização ajuda a explicar a instabilidade desse tipo de investimentos. E então, de repente, uma pessoa que perdeu um emprego, não tinha possibilidades de ter o seu próprio transporte, e a oportunidade seguinte, se é que a teve, apareceu-lhe 10 km para o outro lado, está de facto cerceada nas suas possibilidades de mobilidade social. E, portanto, o tema é muito importante, e o tema, com a erosão do financiamento das coisas públicas, da ideia de que a mobilidade é um direito, e com os processos de privatização da mobilidade, obviamente que está a arranjar aí questões muito, muito sérias. As outras questões de que falas, claro, desigualdades sociais, agora são todas urbanas, obviamente, o mundo rural não tem expressão nenhuma, todas elas estão confinadas à cidade, que sempre foi assim. Sim. Sempre foi extremamente desigual, não é? Nós costumamos só reservar a conversa luminosa da urbanidade, mas ela sempre foi as duas faces, não é? Sempre foi o inferno e o paraíso. Agora, as democracias do pós-guerra
acreditavam que havia um tempo em que estas coisas se iam resolver e finalmente esse tal Estado Social não iria resolver as desigualdades sociais, mas pelo menos ia amaciá-las. Daí os programas maciços de habitação social, daí os sistemas públicos de saúde, etc. Estes problemas agora muitas vezes são chamados de urbanos, de antes eram chamados setoriais, porque agora se confundem as coisas com o lugar onde essas coisas estão. Confundem-se no bom sentido. Não é? Eu sei que há problemas com o sistema de saúde, em abstrato, mas sei que há alguns ali ou acolá, que naquele hospital há uma lista de espera incrível para ter médico de família, e ali há médico de família, mas nem gente há. E, portanto, o território conta cada vez mais, a geografia conta cada vez mais, para entender como é que estas questões de justiça social se espacializam. Sobre as questões ambientais, a única coisa que eu acho é que elas de repente entraram com uma força desmesurada e em certa altura parece que têm uma legitimação absoluta. Chegando nós a pensar que é mais importante resolver o problema do carbono do que da pobreza. E essa questão sinceramente irrita-me. Uma certa despolitização em torno do tema ambiental. E também uma certa, lá está, a introdução dos conceitos vagos, como sustentabilidade. Sim. E é um tema mole, percebes? Sim. É um tema mole, é facilmente consensualizável, dizer que se vai fazer uma pista ciclável, um corredor verde, esse tipo de coisas. Mas certo que nós precisávamos era de ecologia política. Ou seja, não problemas ambientais em abstrato, mas perceber como é que os problemas ambientais tocam a sociedade. Quando eu comecei a trabalhar em planos, não havia ambiente, mas havia temas, e um deles era poluição. Percebia-se perfeitamente o que era a poluição. Agora, tu falas em ambiente, vai dos micróbios aos dinossauros, e aquilo pode se transformar num broá que dá para falar de tudo e mais alguma coisa, e esvaziar completamente o seu sentido político. É isso que me mete impressão. Sim. Uma das outras questões que eu gostaria de perguntar era acerca do seu trabalho de investigação, e uma das coisas que o professor fez foi a tradução do livro Metapolis, acerca do futuro da cidade, do François Hacher. Ele tem pelo menos outra publicação traduzida em português, que são os novos princípios do urbanismo, mas de que forma é que o pensamento deste investigador o marcou? Ou seja, porque é que ele é uma referência tão importante no pensamento sobre a metrópole contemporânea, sobre a transformação? Sim, para mim foi importantíssimo. Tive o privilégio de trabalhar diretamente com ele. Uma das dificuldades da tradução da Metapolis era que ele focava assuntos das mais diversas áreas do conhecimento. E, portanto, se a metáfora fosse musical, para mim passar para o François Hacher era sair do domínio de um instrumento e entrar na orquestra sinfónica. E era uma orquestra sinfónica muito afinada. Quer dizer, ele consegue-te explicar muito bem na Metapolis, que literalmente significa apenas para lá da cidade, ou seja, para lá dos conceitos comuns de cidade, o que é que está em causa quando o foco daquilo que se chama a urbanidade vai mudando. O que é a economia urbana, o que é que são as questões sociais, o que é que são os sistemas tecnológicos. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi imenso com ele, que lhe achava graça, era o sistema PIB, que ele dizia: não entendemos nada se não entendermos o sistema PIB, que são as tecnologias, as infraestruturas e os serviços que têm que ver com a mobilidade, exatamente. E PIB porque era pessoas, informação, bens e energia. Por exemplo, o tema da energia é um tema que praticamente desapareceu. E ele dizia assim: pois, não tem muita lógica, não é? Os humanos andaram milhões de anos ou milhares de anos a acarretar lenha e carvão para produzir energia, fosse para cozinhar, fosse para pôr uma fábrica a funcionar, e o transporte dessas matérias-primas pesadas e caras de transportar, obviamente que tinha uma função muito grande, explicando onde é que determinado assentamento se podia fazer, porque o rio era navegável, etc. E agora, nós temos uma rede, está completamente separada a produção da distribuição do consumo, há uns furitos na parede, a gente liga lá uma ficha e tem mais energia do que uma fábrica no século XIX. E agora,
se formos ver as outras componentes do sistema PIB, chegamos à conclusão que há uma tendência para elas estarem por todo lado. Isto não tem consequências, dizia eu. É que antes os contextos urbanos implicavam densidade, aglomeração, proximidade, etc., porque, entre outras coisas, o distanciamento físico provocava atrito. Dificuldade traduzida em custo e em ineficiência de movimentação. E nós agora fazemos uma série de coisas que anulam completamente a equação que tem que ver com isso da proximidade e do estar longe ou do estar perto. Eu costumo brincar com aquela expressão comum que te perguntam usando uma referência espacial e tu respondes usando uma temporal, já onde é que tu moras, e tu dizes a 3 minutos do nó do senhor roubado. Não é? Isso quer dizer que, por efeito dos sistemas sociotécnicos, é como se o Einstein entrasse no urbanismo e o espaço-tempo começa-se a distorcer. E, portanto, há qualquer coisa, e eu acho que é uma grande coisa, não é uma pequena coisa, nas lógicas da urbanidade, que tem que ver muito com isto. E que nós estamos muito desatentos, estamos demasiado colados às velhas questões que estão nos livros ao longo do século XIX, ou estamos colados a discussões abstratas sobre aglomerado, disperso, isto e daquilo, e está-se-nos a passar o principal da coisa. Não é? Estamos a viver tempos de grande transformação social e, portanto, como dizia M. Lefebvre, se o território é uma construção social, pois ele vai acusar essa turbulência e essa velocidade de mudança. Eu achava interessante também deixarmos outras referências para quem quiser procurar sobre outros autores ou trabalhos que tenham sido importantes no seu percurso. Splintering Urbanism. Sim? Sim. Splintering Urbanism, que trata de como entender as infraestruturas na produção do espaço urbano em contexto de privatização. O Stephen Graham e o outro autor que eu agora não lembro, o Marvin, fazem isso na Inglaterra após Thatcher e agora estão a fazê-lo em contextos na América Latina, na Índia, em África, e acho que é um livro muito importante. Porquê? Porque os sistemas sociotécnicos estão à ossatura do território urbanizado, não é? Se eles são deficientes, ou se funcionam mal, ou se falta algum, percebe-se. Aliás, quem estuda os fenómenos urbanos extremos, como em África, ou na Índia, ou na América Latina, percebe como é que a produção da infraestrutura discrimina e de que maneira. E, portanto, nós aqui tínhamos esse assunto mais ou menos arrumado. Como se costuma dizer, era dado por adquirido. Sim, está tudo infraestruturado. Não é uma questão que seja importante para as escolhas que eu vou ter que tomar. E aí não. Ostensivamente, a discriminação pela infraestrutura, por ter ou não ter, por ser má ou por ser boa, por ser pagântimos ou por ser de borla, etc., influi de que maneira? Por exemplo, a conhecida história do bombeiro e da água, em que a água é um dos instrumentos de chantagem política para controlar determinadas populações dessa hiper-mega metrópole. Isto tudo, eu gostaria que tudo convergisse para uma questão final, que era acerca do que é que afinal nós estamos a fazer em termos de investigação urbanística em Portugal, ou seja, o que é que o mundo académico, científico, anda a fazer. Andamos um bocadinho desorientados, porque somam-se aqui muitas gerações. Sim. Alguns ainda estão a contabilizar as perdas. Alguns ainda estão a lamentar um paraíso perdido que eu acho que nunca houve, mas pronto. Sim. Até falam dos planos do Estado Novo. Sim. E eu disse assim, diabo, que era uma ditadura. Não queremos. Mas pronto, até se esquecem dos autoritarismos, não sei o que mais. Há outros que são muito eruditos e andam pelo menos 100 anos atrás, porque gostam desse tipo de investigação mais livresca, mais... Depois andam uns muito experimentais que já saíram da caixa, mas também não sabem onde é que estão. Porque empenharam-se politicamente e estão em movimentos de participação ou colaboram. Eu tenho a ideia que há um efeito enorme de disseminação.
na dita comunidade científica. Aquilo não acho que seja uma comunidade. É um conjunto de gente. Pronto. Uma só muito parte. E que não pode estar muito articulada, como é que pode, não é? Veja-se a maneira como é financiada a investigação e tirem-se as respectivas conclusões. Nós aqui, por exemplo, temos dinheiro para um projeto, temos gente, às vezes, muitas vezes, normalmente isso acontece, investimos para que essa gente seja capaz de ter uma performance melhor e eles contentes e nós também. Acaba o dinheiro do projeto, as pessoas vão-se embora, têm que fazer outra vida. E, portanto, andamos a brincar às investigações. Nós aqui somos uma faculdade cuja missão é formar arquitetos. Como é que se diz esta entidade que financia a investigação? A FCT. Trata-nos a todos como se nós estivéssemos enquadrados por instituições de investigação. Eu não sei em quantas escolas é que há quadros de investigadores. Se calhar 2 ou 3 em Portugal, não faço a mínima ideia. Sim. E, portanto, não há propriamente uma fileira, nem há propriamente, por exemplo, uma colagem tão grande a uma autoridade, por exemplo, as tais supostas metropolitanas, que nos pudessem por conta a dizer, olha, os senhores vão acompanhar esta e aquela dinâmica. As municipais, sim, vão aparecendo, como foi o caso da Território Casa Comum, foi financiada pelo município de Famalicão. Mas eu não posso fazer investigação de base com encomendas. Felizmente, a Câmara de Famalicão deixou-nos escolher os temas e a proposta da investigação, mas habitualmente não é isso que acontece. Quando tu tens uma encomenda do município, que era um relatório para ontem, porque vai fazer uma candidatura, não sei a que é, e, portanto, não nos iludamos, pensando que a prestação de serviços ao exterior, que é uma coisa que a ideologia neoliberal recomenda muito para a investigação se financiar, vai dar frutos, porque não vai. São coisas completamente diferentes, não é? Outros voos, não me estou a desculpar, estou a constatar coisas. Outros voos, por exemplo, tu estás numa instituição internacional a investigar, pois, muito bem, que bom, toda a gente queria. Mas não podemos ter 4 cadeiras, 150 alunos, ser membros do conselho disto, daquilo, daquele outro. Que é o que está a acontecer há uns anos com as universidades, por causa do afunilamento financeiro, não há renovação dos docentes, há pessoas contratadas a 40% e tu não podes exigir grandes coisas, nem podes esperar que haja ali grande rendimento. E ao lado desta precariedade enorme, há muitas ideias. Os senhores sejam empreendedores, escrevam muitos artigos, vão a muitos colóquios, aceitem muitos... E que mais? Mudamos-nos para aqui, trazemos para aqui os filhos, escravizamos os nossos alunos, quer dizer, tenham um tento. E assim acabamos. E assim acabamos. Obrigada. Muito obrigada.